Bom dia! Vamos começar mais um milagre da manhã. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos. Respire profunda e lentamente. Inspire pelo nariz e expire pela boca. Faça sua barriga expandir enquanto inspira. Inspire pelo nariz lentamente, contando até 3. Segure o ar, contando até 3. 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca, contando até 3. 2, 3. Sinta seus pensamentos e suas emoções se acomodando enquanto se concentra na respiração. Inspire pelo nariz lentamente. 2, 3. Segure o ar. 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca. 2, 3. Esteja ciente de que, quando tenta acalmar a sua mente, pensamentos ainda virão. Apenas os reconheça e deixe-os ir embora. Inspire pelo nariz lentamente. 2, 3. Segure o ar. 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca. 2, 3. Vá aos poucos, sem esforço, deixando os pensamentos para trás. Mergulhe em si mesmo, no aqui e agora. Esse é o instante para estar plenamente presente neste momento. Continue a seguir sua respiração. Imagine estar inspirando energia positiva, amorosa, tranquila e expirando todas as suas preocupações e estresse. Desfrute o silêncio, desfrute o momento, apenas respire. Inspire paz, segure o ar. 2, 3. Expire tristeza. Inspire amor. Segure o ar. 2, 3. Expire mágoa. Inspire saúde. Segure o ar. 2, 3. Expire doença. Inspire confiança. Segure o ar. 2, 3. Expire insegurança. Inspire fé. Segure o ar. 2, 3. Expire raiva. Inspire alegria. Segure o ar. 2, 3. Expire depressão. Continue respirando lentamente. Puxe o ar pelo nariz. 2, 3. Segure o ar. 2, 3. Expire o ar pela boca. 2, 3. Agora, bem devagar, comece a mexer as pontas dos dedos das mãos. Comece a mexer os dedos dos pés. Comece a escutar os sons em volta de você. E vamos partir para a nossa próxima etapa. Você vai continuar com os olhos fechados, apenas escutando com bastante atenção. Nós vamos começar a nossa próxima etapa, são as afirmações positivas.
Vamos lá? Afirmações positivas para o perdão. Perdoar-se a si mesmo e aos outros, libertá-lo-á da prisão do passado. Perdoe a si mesmo e também ao que aconteceu no passado, desapegando-se e passando a criar uma vida de alegria e realizações. Você tem a liberdade de fazer da sua vida o que quiser, porque tem a liberdade de escolha. Estou disposta a soltar o padrão em minha consciência que criou esta condição. O meu coração abre-se para o perdão. Através do perdão, eu alcanço o amor. Hoje, presto atenção aos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Sei que todos os meus sentimentos são meus amigos. O passado ficou para trás, não tem nenhum poder agora. Os pensamentos deste momento criam o meu futuro. Não quero ser uma vítima. Recuso-me a sentir-me desamparada. Afirmo o meu próprio poder. Concedo-me o dom de estar livre do passado e volto-me com alegria para o presente. Obtenho a ajuda de que preciso de diversas fontes. O meu sistema de apoio é forte e afetuoso. Não existe problema algum, seja grande ou pequeno, que não possa ser resolvido com amor. À medida que mudo os meus pensamentos, o mundo à minha volta muda também. Eu me perdoo, eu me amo, eu me aprovo. Eu estou pronta para ser curada. Estou disposta a perdoar. Tudo está bem. Quando cometo um erro, dou-me conta de que isso faz parte do meu processo de aprendizagem. Perdoo as pessoas do meu passado por todos os seus erros, liberto-as com amor. Todas as mudanças que ocorrerem na minha vida são positivas. Sinto segurança. Por meio do perdão, chego à compreensão e sinto compaixão por todos. Cada dia é uma nova oportunidade. O ontem já passou. Hoje é o primeiro dia do meu futuro. Padrões antigos e negativos já não me limitam. Desapego-me deles facilmente. Sei perdoar, sou amorosa, boa e gentil. E sei que a vida me ama. Ao perdoar-me, fica mais fácil perdoar aos outros. Amo e aceito os membros da minha família, tal como são neste preciso momento. Eu me amo e me aprovo. Eu me amo e me aprovo. Eu me amo e me aprovo. Eu me perdoo por todos os pensamentos e ações imperfeitas do passado, do presente e do futuro. Eu libero o passado doloroso e espero ansiosamente o bem que me aguarda agora. Eu me amo e me aprovo. Eu me amo e me aprovo. Eu me amo e me aprovo. Eu me perdoo
Eu me amo e me aceito. Para visualizar, continue com os olhos fechados. Imagine exatamente aquilo que você deseja realizar. Veja, sinta, ouça, toque, saboreie e cheire cada detalhe da sua visão. Veja a si mesmo atingindo seus resultados. Imagine a reação da sua família, amigos e das pessoas à sua volta. Não se esqueça da sua expressão de felicidade e vitória. São 5 minutos. Vamos lá?
Agora é o nosso momento de leitura. Vamos lá? A fascinante construção do eu. O brilhante pintor Van Gogh, devido às suas habilidades plásticas, podia brincar com a tinta e criar obras-primas, mas seu eu não tinha habilidades para brincar com a emoção e pintar quadros que retratassem a segurança e o júbilo em situações tensas. Como veremos no próximo livro, seu eu era hipersensível, não tinha proteção emocional, não tolerava errar, não suportava as críticas, em especial dos íntimos. Pequenas rejeições o afetavam muitíssimo. Sua emoção era a terra de ninguém e não uma propriedade exclusiva. Abalado por uma amizade fragmentada, seu eu tomou uma atitude extrema. Para mostrar fidelidade a um amigo, cortou a própria orelha e a enviou a ele. Como pode um gênio das artes plásticas autopunição? Não é fácil construir relações saudáveis. Como comentei, 80% das demissões dos executivos são decorrentes não de incompetência técnica, mas de inabilidades sociais, como lidar com perdas, frustrações, fracassos, motivar pessoas, trabalhar em equipe, se relacionar com pessoas difíceis, saber corrigi-las, corrigir rotas. Só é possível construirmos relações saudáveis se construirmos um eu saudável. Grandes seres humanos que brilharam nas empresas sucumbiram nas áreas do psiquismo. Os instrumentos de navegação do eu. Já pensou se o eu tivesse um instrumento consciente para saber onde estão localizados os ciúmes, fobias, ansiedade e hipersensibilidade no córtex cerebral? Certamente não percorreríamos esses bairros da memória. Já pensou se soubéssemos onde se localizam as janelas que contêm as experiências que nos fizeram transbordar de alegria? Certamente nos ancoraríamos nessas áreas. Mas sem GPS ou bússola, para localizar o mapa dos lidos psíquicos, o eu circuitos da memória e entra em campos minados. Algumas pessoas choram, dizendo que detestam ser impulsivos, mas quando percebem, já estouraram. Outros prometem que não mais serão tímidos, mas quando estão nas reuniões de trabalho, detonam o gatilho da memória e começam a jantar na mesa da insegurança. Onde está o eu delas? Que funções ele não aprendeu? Sem compreender e exercer as funções vitais do eu, todo conselho, orientação, pensamento positivo se dilui no calor das tensões. Onde está o nosso eu pilotando nossa psique ou sendo controlado? Aprendi que ninguém é digno do conforto emocional se não usar suas crises para nutri-la. Ninguém é digno da maturidade se não aprender humildemente a reconhecer sua estupidez e a usar suas crises para nutri-la. Ninguém é digno da mais excelente liderança se não usar seus para construí-la. Muitos têm medo de ter contato com seu próprio ser e falar da sua história. Não investiram o eu de coragem para reconhecer que são falíveis, pedir desculpas e começar tudo de novo, ainda que ninguém acredite neles. Eles sufocaram a oportunidade de crescer debaixo do manto da insegurança. Gostamos de falar dos nossos sucessos. Eu já passei por desertos psíquicos importantes e todos eles foram fundamentais para estruturar meu eu. Na juventude, eu era um dos mais seguros, extrovertidos, mas era um dos mais críticos. Desde o início da faculdade, nunca consegui aceitar o que as pessoas me diziam sem passar pela minha crítica. Aprendi desde cedo que um aluno não é capaz de questionar seus professores, pelo menos em alguns momentos. Não é digno da arte de pensar. Ao discordar deles, não queria mostrar superioridade, mas que estava pensando.
Isso acontecia em destaque nas aulas de psicologia e psiquiatria. Não poucas vezes escrevi de modo diferente o conteúdo que me passavam. Por tais atitudes, alguns me viam como uma pessoa segura e determinada, mas os defeitos na construção do eu nem sempre são visíveis. Meu eu era mal construído em áreas importantes. Não sabia proteger minha psique, nem qualificar meus pensamentos. Por influência genética, minha mãe era hipersensível e tinha tendência à depressão. Por cobrar excessivamente de mim mesmo e não saber trabalhar perdas e frustrações, atravessei o vale indecifrável da angústia. Desenvolvia raciocínios unifocais, lineares, simplistas, punitivos e pessimistas. E meu eu ingênuo dava um crédito fatal a eles como se fossem verdades absolutas. Não usava o pensamento antidialético para raciocinar multifocalmente, para enxergar por múltiplos ângulos meus estímulos estressantes. Não confrontava minhas ideias perturbadoras. Era passivo, um escravo no território da emoção. Não sabia mapear a minha história, nem reconhecer as janelas killer duplo P, que estruturavam minha personalidade. Minha mãe, por exemplo, querendo me ajudar a ser responsável, quando eu tinha 5 para 6 anos, disse que meu canário morreu de fome por minha culpa, porque não tratei dele. Ao invés de me ensinar a lidar com o fim da existência, minha mãe me colocando no lugar do canário, que pouco a pouco morrera de inanição. Talvez nem tenha sido essa a causa da morte dele, mas aquelas palavras ditas inocentemente podiam gerar e geraram em mim uma janela traumática com alto poder de ancoragem, atração do eu e alto poder de agregar novas janelas e produzir uma zona traumática. Isso me transformou em uma pessoa hipersensível à frustração, o que me levou a ser hiper preocupado com a dor dos outros, uma função nobre, mas exagerada, que propicia o caminho para a depressão. Admiro muito minha mãe, mas nossos pais, ainda que maravilhosos, por desconhecer os mecanismos de construção do eu, podem provocar traumas subliminares sem que o saibam. E o pior é que crescemos e corremos o risco de reproduzi-los. Pais que comparam um filho com o outro usam palavras radicais como: você só me dá desgosto, você erra sempre, você não tem jeito. Podem implantar janelas killer. Educadores que, como vimos, chamam a atenção dos alunos em público também podem incorrer nessa grave falta. Devemos sempre corrigir em particular e elogiar em público. Em minha história, desconheci a arte da dúvida, da crítica, da determinação estratégica. Usava a lei do menor esforço para me superar. Tentava me distrair ou negar minha dor emocional. Era um espectador que se sentia incapaz de mudar as cenas do filme de terror. Queria interromper o filme psíquico, como o querem quase todos os que sofrem. Mas como poderia desviar meus olhos de mim mesmo? Como poderia fugir dos fantasmas que emanavam das janelas da minha memória e me assombravam? Chorei muito. Entrei em contato com minha fragilidade e pequenez. Tomava banho e as gotas de água pareciam roçar e ferir minha pele. Sou psiquiatra e meus livros são usados por muitos psicólogos, mas na época, há quase 30 anos, como um simples estudante de medicina, tinha preconceito de procurar um profissional de saúde mental. É tão bom procurar ajuda, é tão relaxante reconhecer que não somos perfeitos, mas eu e muitos dos meus colegas ditos. Reconhecer que estava doente era sentir-se diminuído, um erro crasso. Para sobreviver, comecei a me interiorizar e aos poucos a me observar e depois me mapear. Fiquei dias e semanas analisando meus pensamentos perturbadores, minhas ideias estúpidas, minhas imagens mentais e angustiantes, e anotava tudo. Foi um tímido começo, mas despertei para deixar de ser espectador passivo
e começar a reciclar minha dor emocional. E fiz uma grande descoberta, ainda que óbvia. Eu tenho um eu. Esse eu não apenas executa tarefas, mas também pode atuar em minha mente. Não tinha uma autoconsciência elevada desse eu, nem sabia que poderia gerenciar meus pensamentos, nem reeditar as janelas da memória, mas foi fascinante, embora incipiente, esse insight. Não sabia que estava desertificando a MUC e que as janelas traumáticas da ME estavam fornecendo matéria-prima para meus pensamentos mórbidos e minha crise emocional. Afinal de contas, estava sendo preparado para ser um médico, mas não para gerenciar minha mente, para saber proteger o corpo, mas não minha emoção. Como em todas as universidades do mundo, não tínhamos aula sobre os mecanismos de construção do eu e continuava anotando tudo. No começo eram dezenas de páginas, depois se tornaram centenas. Desse modo, comecei a esboçar o começo de uma nova teoria psicológica. Timidamente pensei, ou serei vítima do meu sofrimento. Comecei a perceber que o eu perde todas as vezes que se inferioriza. Coloca sua cabeça debaixo do tapete da sua miséria. Culpa os outros pelas suas falhas. Comecei assim a entender, pouco a pouco, os fascinantes mecanismos de construção do eu. A dor psíquica, a maior escola. A minha dor emocional foi minha escola e meu mestre. No decorrer da faculdade de medicina, comecei a penetrar na história. Depois de uma aula prática sobre câncer, infarto, cirrose, meus professores e colegas iam embora, mas eu frequentemente ficava. Queria saber muito mais do que sobre órgãos e tecidos. Queria conhecer o psiquismo deles. Desejava conhecer as lágrimas, alegrias, sonhos, pesadelos. Ideias perturbadoras que permeavam suas mentes. E anotava tudo. Social. Estavam se tratando gratuitamente. Eram pobres, mas descobri que eram psiquicamente ricos. Ficava fascinado com o borbulhante universo psíquico daqueles simples anônimos. No 6º ano da faculdade, ficava 4 horas por dia numa sala do diretório acadêmico, saturada de entulhos e com milhares de caixas de medicamento, amostras grátis espalhadas pelo chão, escrevendo minhas ideias numa velha máquina, Olivetti manual. Foi o começo da minha história como escritor. Formei-me e o exercício da psiquiatria e da psicoterapia aumentou minha sede de conhecimento sobre o funcionamento da mente e expandiu minha trajetória como pesquisador teórico. As centenas de páginas se tornaram milhares. Nessa caminhada, entrei em áreas do processo de construção do eu, dos tipos de pensamentos, sua natureza, o processo de interpretação, os papéis conscientes e inconscientes da memória. Nunca mais fui o mesmo. Para quem entra nessas áreas da psique, status e fama tornam-se elementos imaturos numa existência tão breve. Durante esse processo, um sonho calou fundo em minha alma: contribuir com a ciência e com a sociedade, democratizar o acesso a ferramentas que poderiam ampliar os horizontes da inteligência e prevenir transtornos psíquicos. No começo foi dificílimo publicar. Rejeições fizeram parte do meu cardápio. Parecia que esse sonho era um delírio do meu eu. Mas depois do cálido e seco inverno, surgem as mais belas primaveras. Por fim, a dor emocional solitária gerou minha sede de conhecimento. Se tornou um sonho que se converteu em sementes, que se transformaram em 30 livros e que têm sido plantadas em dezenas de milhões de leitores em múltiplos países. Que mérito tenho? Nenhum. Depois que estudei a natureza dos pensamentos e a formação do eu, me sinto um ser humano em contínua construção, um caminhante que procura por si mesmo e pelos outros para superar a solidão da consciência virtual. Aprendi que, dependendo do caminho que tomamos, podemos nos tornar os maiores algozes de nós mesmos.
Como comentei, há pesquisas que dizem que o número de transtornos psíquicos está explodindo na atualidade. 50% das pessoas, cedo ou tarde, desenvolverão alguns deles. É provável que 1 em cada 2 de nós seja afetado. E se considerarmos o estresse moderno capitaneado pelas informações e preocupações, dificilmente vamos encontrar alguém plenamente sadio. Descobri que vale a pena viver a vida apesar dos vales de lágrimas e de frustrações. O eu deve decifrar os segredos de uma mente emocionalmente rica, saudável, criativa e inventiva. É muito fácil mudar a personalidade, mas mudar, lapidar, equipar e educar o centro gestor da personalidade. O eu é possível. A existência deveria ser uma academia de inteligência para continuarmos sempre a nos construir. A aeronave de nossas mentes pode alçar voos altos ou rastejar. É uma pena que pouquíssimas pessoas procurem entrar em camadas mais profundas do seu ser através de um alto diálogo inteligente, relaxante e produtivo. É uma pena maior ainda que vivamos numa sociedade tão superficial que encara se procurar e convencer consigo como loucura. Loucura é conversar com todos que nos rodeiam, mas nos calar sobre nossa história. Loucura é criticar o mundo de fora, mas não reciclar nossos medos, não dar um choque de lucidez em nossos pensamentos dialéticos e antidialéticos perturbadores. Loucura é desligar os motores de nossos carros para que não sofram desgastes, mas não desligar as nossas mentes ou gerenciar nossos pensamentos para não estressar intensamente nosso cérebro. Loucura é distinguir inúmeros sons ao nosso redor, mas não escutar a voz agradável e inaudível do anti-espaço do pensamento virtual que clama para procurarmos por nós mesmos e mudarmos nosso estilo ansioso de vida. Loucura é consumir produtos e serviços e esquecer que aquilo que o dinheiro não compra, como a arte de proteger a psique e de se interiorizar, é fundamental para a saúde psíquica. Loucura é viver em casas e apartamentos confortáveis, mas não ter lugar dentro de si para descansar. Loucura é o eu se auto-abandonar nessa belíssima e imprevisível existência e não usar sua inteligência para se reconstruir nem se reinventar. Esse é o fim do primeiro volume. Todo o conteúdo deste livro é apenas parte da produção de conhecimento do autor Augusto Cury sobre a teoria da inteligência multifocal. Volume 2. O eu estressado, mecanismos de superação. No livro A Fascinante Construção do Eu, foram estudados alguns importantes mecanismos de formação do eu e algumas das habilidades que se devem adquirir para ter saúde psíquica e social numa sociedade altamente ansiosa. No segundo livro, que completa esta obra, O Eu Estressado, Mecanismos de Superação, a ser publicado, se completará a visão da teoria da inteligência multifocal, sobre os mecanismos básicos da construção do eu e sobre os vários tipos de eu doente, o eu tímido, ansioso, hiperocupado, hiperpensante, hipersensível, engessado, radical, inseguro, impulsivo, neurótico pelo poder. Também se discorrerá sobre as ferramentas que o eu deve usar para se superar. Nota relevante. O Instituto Augusto Cury, que promove cursos para crianças, adolescentes e adultos sobre qualidade de vida, prevenção de ansiedade, as habilidades socioemocionais para a excelência profissional, as regras de ouro para a formação das relações saudáveis, bem como a matemática inteligente e outros, tem o prazer de anunciar que está aberta a temporada de franqueados.
Se você sonha em ter uma carreira de sucesso e quer contribuir com uma sociedade inteligente, informe-se e candidate-se. Agora é o nosso momento de escrever. Nessa etapa, você pode escrever sobre seus sonhos, planos, família, ideias, descobertas, realizações, sucessos, lições aprendidas, os resultados que você se compromete a criar para hoje. Você pode escrever também o que você aprendeu ontem, o que você vai fazer hoje, para quando chegar no final do dia, você ler e para saber se você realmente cumpriu o que você se propôs. São mais 5 minutinhos. Vamos lá?
Muito bem, agora nós vamos para a nossa próxima etapa. Agora é o nosso momento da atividade física aeróbica. Nessa última etapa, é preciso acelerar a frequência cardíaca. Pode ser com polichinelos, flexões abdominais ou dança. Vamos lá? São 20 minutinhos. Então, vamos movimentar? Até amanhã!